Não, peraí. A Ana Carolina foi removida para poder começar a gravar, não entendi essa, mas fala para ela voltar, não tem problema. Ah, o que acontece às vezes é porque tem algum problema de permissão, alguma coisa assim. Às vezes Ah, foi só tá. um engano. É, Quer começando já? vamos, se você, enquanto eu vou falando, se você quiser mandar lá no grupo para Ana Carolina poder voltar, coitada, porque ela foi a única que saiu quando eu comecei a gravar aqui, não sei por quê. Não sei. Bom, mas eu vou começando aqui então. Então, gente, primeiramente, boa tarde a todos vocês. Obrigado pela presença, nosso recorde de audiência. A gente está aqui hoje para falar sobre um livro maravilhoso, Memórias Póstumas de Brás Cubas, originalmente publicado em folhetins, que seriam capítulos curtos, numa revista chamada Revista Brasileira. Então, os capítulos eram publicados separadamente, isso no ano de 1880. Até que no ano seguinte o Machado reuniu tudo, começou a reescrever algumas partes, corrigir e montou o livro. Desculpa. O livro ele tem uma importância muito grande porque em 1881 ele inaugura o nosso realismo, certo? O período que a gente estudou há 2 semanas atrás. Quem não conseguiu pegar a aula ao vivo já está disponível lá no YouTube para vocês, aula de realismo e naturalismo, certo? E a gente tem que entender que esse primeiro livro é o primeiro de uma trilogia que a gente estuda em literatura como trilogia realista de Machado de Assis, que começa com Memórias Póstumas, passa por Quincas Borba, que é atualmente referência obrigatória do vestibular da FUVEST, aqui em São Paulo, da USP, e termina com Dom Casmurro, que a gente analisou um trechinho na minha aula também, o capítulo sobre Otelo. O que a gente precisa saber? Eu vou fazer uma introdução aqui só para a gente retomar algumas características vistas em aula, para a gente contextualizar com o livro. Tereza também vai contribuindo aí com o que ela tinha separado para mostrar para vocês, das análises que a gente teve, e vocês também fiquem à vontade para falar o que quiserem, a qualquer hora, tanto no chat quanto no áudio. A gente vai comentando, tá bom? Não é propriamente uma aula, é mais um debate mesmo, para vocês dizerem a opinião de vocês e tal, e a gente conversando. Então, o que a gente tem de estilo realista na obra? Principalmente as 3 características gerais que a gente tinha estudado, que é a verossimilhança, que é aquela coisa de você escrever algo muito parecido com a realidade, muito dentro da realidade, sem criar situações ilusórias como os românticos. A objetividade, que é você ir direto ao ponto no que você quer dizer, sem enrolação, né? E a observação crítica daquilo que está à sua volta, certo? Mesmo que seja para você narrar os podres e as corrupções da sociedade, as fraquezas do homem, você vai narrar, você não vai abrir mão disso em prol de uma literatura que acabe tudo bem, certo? Só que somado a essas 3 características gerais do realismo, a gente tem 4 características que são a cara do Machado de Assis, e que praticamente todos os textos que a gente vê a partir de Memórias Póstumas, você já encontra essas 4 com uma frequência muito forte. A primeira delas é a ironia. Machado é muito irônico, ele é elegante na hora de dar o tapa na nossa cara, a gente fica até feliz quando lê, mas, então, a ironia acho que é a característica mais importante, seguindo da digressão, que é você voltar, no meio do texto, ele volta a acontecimentos do passado. Então, não é uma literatura linear, não é um livro com começo, meio e fim, é um livro que passeia pelos tempos, né, da história. A metalinguagem, que é você escrever no livro sobre o próprio livro, sobre a própria história. Machado comenta muitas vezes sobre o que ele está fazendo, sobre o livro, quantos leitores ele vai ter, qual é o defeito do livro, que a gente vai falar mais para frente. Enfim, ele faz comentários no livro sobre o livro, isso é uma metalinguagem. E, por último, a intertextualidade, que é primorosa. Machado de Assis é um leitor assíduo do original, dos franceses, dos ingleses,
e ele cita com muita propriedade, principalmente Shakespeare, Victor Hugo, Stendhal e outros nomes da literatura europeia que ele lia muito. Então, essas 4 características são fundamentais na obra de Machado a partir de Memórias Póstumas, que ele assume o caráter realista, certo? Acho que isso é um bom começo. Tereza pode falar um pouco, depois eu vou seguir com algumas outras coisas que aí já faz parte do enredo mesmo. Eu posso falar só um pouco da biografia, então? Não muito, só algumas coisas que eu acho que são interessantes para a gente pensar na obra também. Por Eu não sei o favor. que você falou na aula, então se você já tiver falado, me corta. Assim, Não, pode falar, é bom a gente ressaltar que a biografia de Machado é interessantíssima. Eu vou me apresentar melhor, porque eu acho que tem muita gente aqui que não me conhece e que é novo, né? Então, eu sou a Tereza, eu sou professora de gramática, mas apesar de eu ser professora de gramática, eu gosto muito de literatura, sempre gostei. E eu fiz um tempo de letras lá na USP e eu tive aula sobre vários desses autores que a gente está discutindo. Então, eu acho que é legal minha experiência lá, dos professores que estudam isso a vida inteira, eu poder trazer alguma coisa disso para vocês. Eu acho que é interessante para a gente pensar sobre os autores, né? Então, uma coisa que a gente levanta muito sobre Machado de Assis nem a última vez a gente comentou do... José de Alencar. Desculpa, eu esqueci o nome dele. A gente comentou do José de Alencar. E eles eram da mesma época, assim. Mas o Machado de Assis é mais novo. Então, na época que o José de Alencar estava lá, sendo deputado, etc., o Machado de Assis estava correndo, trabalhando como jornalista, escrevendo as coisas dele lá. Ainda no começo, quando o José de Alencar estava escrevendo as obras principais dele, né? O Machado de Assis, ele não vem de uma família rica, ele é de uma família, assim, não é muito pobre, mas ele era de uma classe média baixa. Eu não sei se o pai ou a mãe dele eram negros, mas um deles era. E ele não teve uma educação formal muito boa. Mas o Machado de Assis era muito... Ele era muito ligado à leitura, sempre foi desde muito pequeno. Ele é autodidata, então ele aprendeu sozinho a falar francês e inglês. Ele lia os livros no lugar que a mãe dele trabalhava. A mãe dele era... Me corrija se eu estiver errado, mas ela trabalhava como cozinheira numa escola, certo? Eu sabia que ela era lavadeira, mas... Eu não sei, ela trabalhava numa escola, entendeu? E aí ele ia na escola e pegava os livros e estudava sozinho as coisas lá. E isso é uma coisa bastante impressionante dele, assim, de você pensar que ele pegava e aprendeu a ler francês e inglês sozinho, e aí depois ele pega e cita Shakespeare nos trabalhos dele, tipo... Ninguém ensinou ele a fazer isso, foi as opiniões, tipo, que ele tirou lendo sozinho. E outra coisa que é importante, assim, você notar nele é que, apesar de ele estar dentro do realismo, ele é um autor que se destaca para muito além do realismo. Ele não se coloca dentro do molde de realista que nem muitos outros autores. Então, ele mesmo dentro do realismo, ele critica o próprio realismo. A gente coloca ele muito dentro do realismo por causa do período histórico dele. E por causa de, tipo, várias características dele que combinam com o realismo. Mas ele é muito maior do que isso na literatura brasileira, assim. Porque o estilo dele é muito único e porque ele fala de questões que... Ele fala dessas questões com tanta seriedade, com tanta profundidade, que ultrapassa muito o que as pessoas da época dele estavam pensando. Com certeza. Então ele era realmente um gênio, uma pessoa realmente totalmente fora da curva. Inclusive, é bom citar que mais para frente eu anotei aqui para comentar com vocês sobre uma coisa chamada Os Prenúncios do Modernismo, né, que eu chamei assim por mostrar em alguns capítulos uma inovação tão grande de Machado de Assis na produção, que você pode dizer que ele anunciou que em 1922 veio como modernismo, entende? Tamanha é o ponto fora da curva que Machado de Assis era, né? Sim, e inclusive ele faz coisas que só depois do modernismo começaram a ser feitas com mais frequência, tipo fluxo de consciência, por exemplo, que é uma coisa muito recente, assim, na literatura, ele faz uma coisa com o texto que lembra muito fluxo de consciência.
principalmente com a ordem cronológica, que não é cronológica no texto dele, né? Então, eu acho que isso, para a gente começar assim, a pensar Machado de Assis no geral, é importante. Uhum. Mas eu esqueci o ponto que eu tinha falado, né? O Machado de Assis era abolicionista. Ele não era, tipo, uma pessoa que vai gritar isso no texto. Mas é uma coisa pra gente ter isso na cabeça também na hora de ler. Principalmente, acho que Brás Cubas, isso faz bastante diferença na hora que você tá lendo o livro. Entender que não é o Machado de Assis que tá falando quando você lê o livro. O Brás Cubas é totalmente o oposto do Machado de Assis. Ele transparece ali, porque as situações que o Brás Cubas descreve, as coisas, as incoerências, aquilo você percebe que aquela montagem é do Machado. E ele tá chamando atenção para você nas coisas, na montagem do texto. Mas que as opiniões do Brás Cubas não são as opiniões do Machado. E isso fica bem claro na hora que você vê como as situações são no texto, né? Uhum. Inclusive, tem uma parte do livro que o Brás Cubas, quando criança, tinha um menino negro que era como se fosse o escravo dele, assim, para brincar com ele. E esse menino, depois que ele cresce, o Brás Cubas encontra com ele na rua e ele agora tem um escravo. Então, o Machado mostra essa perpetuação da situação escravista, mas não de uma forma a defendê-la, justamente de uma forma a denegri-la, né? Do ponto de vista, assim, dizer que isso está errado. Eu acho que, inclusive, se vocês quiserem ler, um dos trechos importantes de você ler é esse trecho que ele reencontra com o menino que era antigamente escravo dele. Na hora que ele se encontra, ele é um homem, tipo, feito, tá pensando nas coisas da vida dele. Ele nunca nem lembrava que ele tinha aquela criança junto quando ele cresceu, porque, na verdade, ele nem pensava nele como um amigo. Era como se ele estivesse usando o menino desde sempre. É horrível. É bem forte essa a relação... situação. Como que era o nome dele? Era com P. Você lembra, Márcio? Ixi. Enfim, o Prudêncio. O Prudêncio... O menino mandou, obrigado. Obrigada. Sim, exatamente. Tipo, essa coisa dele parar o castigo quando o Brás Cubas manda, apesar de ele não ser mais escravo do Brás Cubas, ainda tem essa relação de poder, entende? Isso é uma coisa que eu acho muito importante na hora que você lê o livro, porque na hora que o Brás Cubas descreve a cena, ele tá rindo do fato de o Prudêncio ter um escravo. Mas na hora que você lê a cena, o quanto ela é cruel, o quanto ela é horrível, você percebe o que o Machado tá querendo dizer, você percebe que o Machado tá falando, olha, apesar de ele não ser mais escravo, olha só como a sociedade ainda trata ele como inferior, ele ainda se entende, tipo, naquela posição de submisso, porque o Brás Cubas tinha poder sobre ele ainda. Exatamente. Mesmo que não fosse um poder tão explícito quanto era antes. Então, isso é bem assim, tem umas coisas bem mais no fundo, assim, na hora que você vai ler com cuidado esses trechos. Desculpa, Márcio, estou falando muito. Fale da obra, por favor. Não, eu tenho... A primeira coisa aqui que eu pensei em passar é uma coisa muito engraçada do Machado de Assis, que ele é um misantropo convicto, né? Misantropo é aquele pessoa que tem aversão à humanidade, certo? Ao homem. É muito inspirado, inclusive, numa das escolas que a gente estudou na aula, que é o pessimismo de Schopenhauer. E essa misantropia, ela é provada da seguinte forma. Pouca gente percebe isso, mas quando você percebe é um choque muito grande. Veja bem, a dedicatória de Memórias Póstumas de Brás Cubas é um verme, né? Ele diz, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Muito bem, o livro é dedicado ao verme. Aí, você vai para o capítulo 71, e você tem... o capítulo chama-se Senão do Livro. Senão, nesse caso, querendo significar defeito. E aí, Brás Cubas começa a dizer para você qual é o defeito do meu livro. O defeito do meu livro és tu, leitor, porque tu tens pressa e o livro caminha devagar.
Quando ele faz isso, é muito sutil, só que pare para pensar. Se o livro é dedicado a um verme, que é um negócio insignificante, e o defeito desse livro é o leitor, você, leitor, acredite você ou não, você vale menos do que um verme para Machado de Assis. Certo? E isso é pouco perceptível. Se você não tiver tanta atenção assim, você passa despercebido, só que o que ele está jogando na cara de que a humanidade podre, como ele a viu e como ele a narrou, ela não vale a pena ser glorificada. Então, essa misantropia começa com essa história de dedicar o livro ao verme, e o defeito desse livro dedicado ao verme ser o leitor. Entende? Um desprendimento muito grande de toda e qualquer qualidade humana. Machado abdica disso. E também acho que a gente pode falar um pouco sobre o que a Teresa começou dizendo dos prenúncios daquilo que mais tarde a gente estuda como modernismo, que eu selecionei 4 capítulos, eu não vou ler nenhum, mas eu vou explicar cada um deles para dizer o que de novo eles possuem. No capítulo 55, o título é O Velho Diálogo de Adão e Eva, e o capítulo é inteiro feito de pontinhos, reticências eternas, com algumas exclamações e algumas interrogações. Só que aí você vê, que raio é isso, né? Um capítulo... Então, isso é o sexo, que eles não falam, né? Olha o Juan chegando aí. Gente, eu permiti. Oi, Juan. Então, como eu ia dizendo, o velho diálogo de Adão e Eva, os pontinhos que Machado de Assis colocou, são justamente o sexo feito, né? Que as palavras não precisam ser ditas, sabe, nesse momento. Enfim, o que ele quis dizer foi isso, e ele encontrou essa maneira, bem dizer, inovadora, certo? Aí no capítulo 125, chama-se epitáfio. Epitáfio é aquilo que a gente escreve em cima do túmulo, uma inscrição tumular. E, no entanto, ele coloca um epitáfio no capítulo. O capítulo inteiro é um epitáfio construído por uma das meninas que, teoricamente, iriam se casar com ele na história, e ela morre muito nova. E, ao invés de escrever sobre a morte da menina, ele só coloca o epitáfio dela, indicando que ela morreu. E isso era uma inovação do ponto de vista da forma, do texto, entende? Você não conta que ela morreu, você vai lá e coloca o que está escrito em cima do túmulo dela. No capítulo 136, é uma graça de Machado de Assis, né? Sei lá, o que ele quis com isso. Uma piada com a nossa cara, talvez? Oi? Uma piada com a nossa cara, talvez. Uma piada que ele deve ter ficado muito feliz em fazer, que é um capítulo que chama Inutilidade, que aí ele diz assim, não... Como é? Deixa eu pegar até aqui. Está aqui, fácil. Ele diz, mais ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil. Então, o capítulo tem duas linhas. Só que, tipo, você pergunta, para que o cara fez isso? Justamente para ser novo e para ser diferente, sabe? E isso você encontra no modernismo, depois eles quebrando as formas, quebrando as... Exatamente, Rafael, é isso mesmo. O pessoal esperando, esse pessoal esperando é o pessoal que gostava de ler romantismo, né? Aí eles esperam o folhetim, e o folhetim tem 2 linhas, para dar na cara desse povo que ficou a semana inteira esperando alguma coisa. E, por último, eu queria citar o capítulo 139, que diz de como não fui ministro de Estado. Esse é o título. De como não fui ministro de Estado. O capítulo também é uma série de linhas pontuadas, de pontinhos assim, sem dizer nada, porque se ele não foi ministro de Estado, não tem o que ele contar.
E se não tem o que ele contar, ele vai colocar só uns pontinhos para, tipo, reafirmar que aquilo não aconteceu. Só que esse jeito de reafirmar é novo, é inovador. Por isso que a gente pode encaixar esses 4 capítulos e outras construções do livro, o livro é imenso e cheio disso, como o que a gente chama de prenúncios do modernismo. São coisas novas do ponto de vista da forma, que vão mais tarde ser glorificadas pelo modernismo, copiadas no bom sentido, assim, vamos dizer, inspiradas nisso e em outras coisas da Europa, enfim, que a gente vai ver na aula de modernismo. Mas isso é uma característica muito marcante do Machado, porque ninguém tinha feito isso antes dele na literatura brasileira, né? Teresa está aí para confirmar. Sim, sim. Posso só comentar uma coisa sobre o capítulo dos pontinhos, que ele tá fazendo coisas inapropriadas com a Virgília? Por favor. Eu acho esse capítulo muito curioso, porque por mais que ele é muito moderno no sentido da forma, certo? Porque ele fala sem falar nada, e você não realmente, tipo, é oculto, mas você sabe que as coisas aconteceram. Mas, ao mesmo tempo, ela remete a uma coisa muito da tradição, que é, assim, é uma tradição muito mais antiga do que o romantismo. Lá na Grécia Antiga, as pessoas, na hora que iam escrever textos para teatro, textos clássicos, assim, no geral, existiam certas coisas que não apareciam. Era, tipo, proibido de aparecer. E essas coisas eram violência e sexo. Essas coisas não apareciam visualmente nas coisas. E o Machado de Assis segue essa regra. Em todos os textos dele, ele é muito ligado a esse clássico, apesar de usar do moderno muito. Então, ele tem muita referência nesse passado, mas ele usa esse passado o tempo inteiro de uma forma inovadora. Isso também é muito interessante nele, porque ele não joga fora as coisas que tiveram no passado, as tradições e os bons textos que ele lia, mas ele usa elas de um jeito que as pessoas não costumavam usar e que, bom, muitas poucas usaram depois. Exatamente. Ele une o tradicional com o inovador de uma maneira perfeita. Então, essa é uma coisa curiosa desse capítulo. Mas era só isso por enquanto, Márcio. Pode ficar à vontade. Não, eu marquei também para a gente falar sobre o último capítulo, o capítulo das negativas, que eu até queria ler e tal, porque é um capítulo bem curtinho, mas podemos falar outras coisas. Vocês querem comentar alguma coisa, alguma dúvida de quando vocês foram ou ler alguma vez na vida, ou ver o filme, ou alguma questão, sei lá, que tenha aparecido na vida? Vamos ver, o Rafael mandou aqui. Eu cheguei a pesquisar e li que a esposa dele chegou a influenciar na vida de escritor dele. Não somente a presença dela como uma inspiração, mas editando e adicionando detalhes à obra. Sim, principalmente nas obras finais dele. Eu posso explicar o porquê também? Deve. Primeiro que eles são o maior casal da história, tipo, sem dúvida. Assim, eles são incríveis, eles são um casal muito ligado um no outro. Tipo, casal apaixonado, assim, que não existe na vida real, assim, pelo tudo que a gente sabe deles, eles eram isso. Quase Penélope e Ulisses. Então. Aí o que acontece é que Machado de Assis tinha epilepsia. Então, ele tinha crises epilépticas e ele vivia meio doente e tal, e conforme ele foi ficando mais velho, isso foi ficando pior. E ele teve muitas doenças, no final da vida ele tava tipo um trapo, assim, coitado. E teve um tempo que ele não pôde escrever as obras dele, tipo, manualmente. Além de, tipo, a esposa dele sempre era a primeira pessoa a ler as coisas, né, e tal. Mas, tipo, ajudar, eu acho que isso é uma coisa natural, quando você é tão ligado, assim, a uma pessoa e você é um escritor, não tem como fazer uma obra sozinho, né? A pessoa mais próxima de você, com quem você se apoia tanto, vai te ajudar. Então, com certeza, tem um dedo dela nessas obras. Mas, por um tempo, quando ele não pôde escrever, ele ditava e ela escrevia. Então, com certeza, ela ajudou muito no processo da obra, das obras finais dele, principalmente. Então, isso é uma coisa bem legal que você falou. E é verdade. Sim, sim. É muito bacana. É a Carolina, né, a mulher dele. Tem um soneto belíssimo que ele fez. Eles são enterrados juntos na associação
Na Academia Brasileira de Letras. Academia Brasileira de Letras. Ah, isso, eu tô tudo falando errado as coisas hoje, Márcio. Teresa comeu muito chocolate, gente. Ela tá sob o efeito da glicose. Isso é verdade. Sobre esse assunto é bem interessante mesmo. Sim, Dona Carolina foi vital. O papel das mulheres na obra do Machado, no geral, eu acho que foi muito inspirado por ela. Uhum. Pela visão Machado dela de Assis, ele é um grande criador de mulheres na literatura, né? Desde os primeiros romances que são românticos e um tanto tediosos, mas a Teresa gosta. Mas que eu gosto, eles são melhores normal. então, mas os realistas, principalmente Capitu, a Virgília de Memórias Póstumas e a Sofia, né, de Quincas Borba. Sofia. Então, mas eu acho que essas... as mulheres nos contos, elas são incríveis. Sim, mas sim, elas não são incríveis porque ele mostra, tipo, o que é a realidade feminina. É bem o contrário. Eu acho que ele se coloca numa posição de eu não entendo o que é ser mulher, então eu não posso me colocar numa posição da mulher. Por isso, tipo, o jeito que essas mulheres são descritas, tratadas, muito peculiar, porque parece que isso é uma discussão, né, nas letras hoje em dia, nos críticos literários, que Machado não se coloca no papel de querer traduzir as mulheres, porque, bom, ele não é uma mulher. Então, tem isso também, isso é bastante discutido no Dom Casmurro, mas não é o livro que a gente está falando hoje. Dom Casmurro é primoroso também. Aliás, é difícil, né? Quando a gente começa a falar de Machado de Assis, a gente quer falar sobre tudo. E então, se a gente for falar sobre tudo, a gente fica anos falando aqui. Sim, por favor, conduza a conversa. Não, então a gente acho que pode falar mais sobre o capítulo das negativas, porque ele é um resumo interessante de toda a vida do Brás Cubas. Eu vou ler ele para vocês aqui, vou explicando as coisas. E a conclusão dele também é muito ligada àquela coisa da misantropia. Mas alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Gente, fiquem à vontade, por favor. Eu e Teresa estamos falando muito. Pode abrir o microfone também. Falem. Sim, a gente não morde. Fiquem à vontade. Sim. Gente, um de cada vez, tá? Espera aí. Rua, já entramos no mérito. Leite com pera da situação? Como é que é? Olha, pra ser sincero, não sei se eu entendi o que você falou. Então, me ajuda. Eu também sou ruim nessas coisas. Obrigado, Érica. Sim. Tá isso certo. 100% verdade. Ele é um branco de elite que nunca trabalhou com nada, nunca fez nada. Então, o capítulo das negativas fala justamente, né? Fala justamente sobre como ele é um branco de elite, safado, sem vergonha, vagabundo. E não se preocupa com ninguém além dele. Nem um pouco, Gente, é assustador o negócio. Ele narrando, as pessoas, ele narra, essa pessoa morreu, a outra ficou louca, a outra não sei o que tem, a outra tá morrendo de fome, mas eu não tô nem aí, porque eu tenho tudo, e eu vou inventar um remédio para curar todas as doenças do mundo. E ele vai lá e não inventa nada. Então, ele ia inventar um remédio, só contando essa parte da história para quem não conhece, ele ia inventar um remédio chamado Emplasto Brás Cubas, né? Tinha que ter o nome dele, tinha que ter a cara dele no rótulo, porque ele queria ser famoso. E esse negócio, teoricamente, ia curar todas as doenças do mundo, né? O Juan está dizendo muito, muito bem lembrado, o velório dele é maravilhoso. Tinha 11 pessoas, se eu não me engano, e todas elas estavam lá por interesse, e o único cara que discursou foi porque o Brás Cubas em vida deu para ele umas apólices e o cara ganhou dinheiro para poder discursar no velório. É muito bom. E aí o emplasto é o seguinte, ele tava lá na casa dele inventando o tal do remédio, o suposto remédio que ia curar tudo, só que de repente ele abre a janela, entra um ar frio, sei lá eu que ar é esse,
e ele contrai uma pneumonia. E aí ele morre por causa dessa pneumonia e ele não consegue fazer o emplasto que ia deixar ele famoso, ele ia ser o homem mais famoso da indústria farmacêutica. Da Terra, né? Curar tudo, gente. Exato, então. Exatamente. É uma isso, biografia inteira de alguém que não fez nada. Exatamente. Não fez nada mesmo. E o pior é que não é um negócio assim, tipo, uma biografia comum. São 400 páginas. Pelo menos a minha edição aqui deve ser uns 200 e pouco, em outros 300, sei lá. Mas olha isso, gente. São 300 páginas, 400 de uma pessoa que não fez nada na vida. E não é nem que ele tentou muito fazer as coisas, ele assim, falava Exato. mas ele nem se esforçava para nada, sendo que assim, não é como se faltasse oportunidades para ele, né? Não, nenhuma, sobrava, inclusive. Sobrava. Ele foi fazer direito em Coimbra, em Portugal. Aí, de repente, ele se formou em direito e voltou para o Brasil porque a mãe dele estava muito doente. A hora que ele voltou com o diploma na mão, ele olhou para o diploma e falou assim: nossa, Coimbra não deve ser tão bom assim, porque até eu me formei lá. Do tipo assim, ele zoa o tempo inteiro, entendeu? Até com Coimbra e com toda a tradição que se tinha de se fazer direito na época, né? Mas agora você falou isso que eu fiquei pensando, Márcia, é meio ironia também, porque na verdade você fazer Coimbra na época, né, não tinha. Não, hoje também, né? Não tem nada a ver com você ser inteligente, uma grande pessoa. Não, nem um pouco. Tem dinheiro, tem a ver com o seu Exatamente. Andar lá. Não tem nada a ver com nada além disso. Uhum. E sim. O Lucas falou, é isso mesmo, ele decorava as coisas lá e passou porque ele tinha dinheiro, entendeu? Mas é isso, é uma ironia muito grande do Machado. Ele coloca Coimbra na história não como uma coisa glorificadora, mas sim como uma coisa do tipo, eu só passei porque eu tenho dinheiro, entendeu? E não vou usar isso para nada, porque Brás Cubas nunca advogou na vida, né? Então, ele não cuidava nem da vida dele, ia cuidar da vida dos outros. Não Sim. dá. Bom, então vamos ver o último capítulo aqui, porque tem bastante coisa boa para a gente ir relembrando da história e ir fazendo. Eu vou ler aqui para vocês. E a qualquer momento vocês podem interromper aí com qualquer comentário, tá bom? Capítulo 160, das negativas. Aí ele diz: entre a morte do Quincas Borba e a minha, Quincas Borba, começando aqui, parando já, né? É um amigo dele que morre louco e que vai aparecer no livro Quincas Borba, no próximo da trilogia. Certo? Pois bem, entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram os sucessos narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do emplasto Brás Cubas, que morreu comigo por causa da moléstia que apanhei. Então, que a gente já tinha dito, que o remédio não tinha sido concluído. Divino emplasto. Não, pode falar. Não, eu pensar, morreu com ele, não porque ele não teve capacidade de criar, segundo ele, né? Mas morreu com ele porque ele morreu cedo demais. Doente. Porque ele ficou Exatamente. Doente. Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O acaso determinou o contrário, e aí vos ficais eternamente hipocondríacos. Ou seja, ele está jogando na nossa cara de que, por conta de ele ter morrido, a gente vai ficar doente para sempre. Que bacana. Aí ele continua. Este último capítulo é todo de negativas. Aí ele começa. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Olha que vagabundo. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, ou seja, para ele tanto faz se a velhinha morreu, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, conseguintemente, que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque, ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa
deste capítulo de negativas. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Gente, isso é fabuloso. Ele falou assim, que o único saldo que ele teve na vida foi de não ter filhos. E por que isso? Porque ele não transmitiu a ninguém, ou seja, a nenhum descendente, o legado da miséria humana. Veja bem, gente, é muito louco isso. Machado não gostava nem um pouco da humanidade, né? E criou um personagem que gostava menos ainda. Tereza, discorra um pouco sobre esse eu tenho fim, muitas coisas para falar sobre esse capítulo, então você vai ter que me cortar se eu falar demais. Porque vai na eu sei fé, que a você Érica deve ter várias coisas para comentar também. Não, vai comentando aí, a gente vê. Eu acho curioso que ele fala que o legado dele é um não ter feito algo. Entende? É não ter tido filhos. Eu acho que isso resume, tipo, tirando a parte inteira do pessimismo, a existência humana é sofrimento e ela é ruim, então não ter tido filhos é uma coisa boa, mas também tem a coisa de não ter feito algo é o legado dele. Porque ele realmente não fez nada na vida dele. Então esse é o legado dele, não ter feito alguma coisa. Exatamente. Mas assim, você quer comentar mais alguma coisa disso sobre o negócio do filho, Márcio? Porque tem uma parte antes que eu queria comentar. Não, Talvez pode leve um pouco comentar, de a gente vai falando. É um Tem pouco... ainda uns 15, 20 minutinhos. Eu queria fazer um paralelo sobre essa coisa do emplastro, porque ele coloca... Porque assim, quando você lê o que ele fala do emplastro, ele quer se alçar a uma categoria de humanos, tipo, uma coisa superior, porque o emplastro é uma coisa dos céus, é a cura de todos os males. Não é nem que ele quer só ser famoso, é alguma coisa a mais, assim, no meu ponto de vista, porque ele coloca o emplastro como a salvação. E agora vocês humanos estão condenados a viver com doenças porque eu não fiz o emplastro. E aí eu também queria lembrar de uma concepção grega que eu acho que tem totalmente a ver com esse texto. Então eu vou contar uma historinha para vocês. Existe um texto grego que é uma conversa entre pessoas mortas. Eu não lembro exatamente o nome do texto, então eu vou precisar no Google rapidinho. E é assim, as pessoas estão lá mortas, tipo, na Grécia Antiga, elas vão lá e morrem, e é uma conversa entre essas pessoas que morreram. E aí, basicamente, as pessoas mortas caçoando das pessoas que acabaram de morrer, porque elas acham que o que elas fizeram na vida vai valer de alguma coisa. Porque durante a morte, nada mais do que você fez durante a vida importa, porque você está morto. E as pessoas vão esquecer de vocês. E aí é um conceito que eu queria... Que, assim, primeiro que se conversa tudo com o que ele está fazendo, né? Uma conversa de um morto falando pra gente que nada disso importa, que caçou na nossa cara como leitor vivo e tal. E aí também tem um outro ponto que é assim, se nada mais importa, por que o Brás Cubas tá escrevendo esse livro? Tipo, ele podia estar só morto, sem escrever nada, mas ele não conquistou nada na vida dele. Ele não deixou esse legado milagroso de ele ser lembrado e etc. E aí, nessa raciocínio da Grécia Antiga, queria falar para vocês também que na Grécia Antiga, quando você morria, você podia ser ou lembrado, e aí você era considerado um dos heróis e tal, e por isso, pelas pessoas lembrarem de você, você era imortal, e quando as pessoas esqueciam de você, você definitivamente perdia a sua existência, aos poucos, conforme as pessoas iam esquecendo de você, depois que você morreu. Tipo, essa é a mitologia grega da coisa, entende? Você ia pro Hades e essas pessoas esquecessem de você, você parava de existir, você morria. Então eu acho, assim, que essa coisa dele querer escrever um livro também tem a ver com uma coisa dele querer fazer um emplastro. Ele não quer só ser famoso, ele quer ser lembrado, porque a lembrança dele, ela é como uma imortalidade, entende? Ela é muito superior a você ser rico ou qualquer coisa assim na mente dele, porque ele vai ser lembrado, e isso é imortalidade. Então, eu acho que esse é o objetivo dele com o livro também. Acho que é um pouco... Não, é um pouco disso, porque você pensa assim,
ele deve ter pensado consigo mesmo, já que eu morri e não consegui fazer o emplasto, eu vou escrever um livro sobre a minha vida, mesmo que ela não tenha nada de extraordinário, para, de qualquer forma, obrigar a humanidade a se lembrar de mim. Sim, é exatamente isso. Muito legal isso. Mas eu fui meio longe. Eu vou... Eu acho que isso tem a ver. Ó, ele falou, o Brás Cubas parece com as características do romantismo, vive idealizando e acaba que não faz algo. Sim. É um romantismo. É um romantismo... Acho que nesse aspecto ele tá criticando, né, o romantismo das pessoas, né? Exatamente. Ele pega e acaba com o romantismo construindo em si mesmo um personagem romântico. Sim. Eu vou pesquisar para vocês o título do negócio que eu falei, porque eu simplesmente não lembro. Eu só lembro que foi escrito por um autor que chamava Luciano. Chama Diálogo dos Mortos. Desculpem. Do Luciano. Que é um... Eu não sei se vocês sabem, mas os autores na Grécia Antiga tal, e em Roma e tal, eles não tinham exatamente um sobrenome. Então, tipo, o nome dele é só Luciano mesmo. Diálogo dos Mortos, do Luciano. Gente, eu vou mandar aqui também o link da obra completa de Machado. Mandei aqui. Quem não conseguir acessar aqui, eu mando no grupo... já vou mandar já, peraí. No grupo dos alunos aqui. Mandei aí, vocês, quem não conseguir acessar aqui, pega lá, para vocês terem acesso aí a tudo do Machadão. É bem legal. Tereza ia falar também sobre contos, que a gente está com uma ideia legal para os próximos Sim. encontros de debate. Aí deixa ela comentar lá, depois eu finalizo. Márcio, você não quer falar das filosofias ou tá muito tarde já? Como assim, filosofias? Tipo, porque ele fala do humanitismo e tal. Não quer comentar um pouco sobre, ou você não tinha preparado nada? Não, eu confesso que eu tinha me esquecido do humanitismo. Se você quiser falar alguma coisa, aí eu posso falar sobre os contos. Tá bom. Aí, bom, eu vou completando aí alguma coisa, mas pode falar. Então, eu não sei se vocês sabem disso, mas tem uma conversa entre os livros do Machado, entre o Brás Cubas e o Quincas Borba. O que acontece é que a conversa é o Quincas. O Quincas Borba é um personagem. É um personagem meio doido, assim, que você vê ele ele é realmente muito estranho, muito, tipo, X, assim. Ele não tem noção. Ele cria uma filosofia. Tipo, essa coisa tava meio na moda na época do Machado, né? Criar o naturalismo, criar várias... Criar correntes filosóficas. Criar correntes filosóficas baseadas em teorias científicas, mas, na verdade, você estava distorcendo a ciência para, tipo, caber dentro da sua filosofia. Era meio isso que acontecia. O Machado era muito crítico disso. Aí, o que acontece é que o Brás Cubas ele tem contato com essa filosofia do Quincas Borba, que era um amigo de infância dele, né? Que estudaram juntos. E aí o humanitismo tem toda aquela roupagem de filosofia e tal, mas basicamente o que acontece é que ele faz alusão irônica a um monte de filosofia. Ele mistura todas as filosofias da época por uma coisa totalmente irônica. E acaba sendo uma justificação do egoísmo e é tipo... porque ele basicamente, né? Fala assim... da crueldade. Porque basicamente a história do humanitismo é assim. Não sei se vocês leram, então eu vou contar. A história dele é assim, você tem duas tribos. Uma tem uma tribo, tem outra tribo, e eles têm as batatas. Aí, uma plantação de batatas no meio. E aí, assim... Márcio, me corrige, mas o que eu lembro era isso, porque eu acho que eu já li tantas vezes, porque eu li com Quincas Borba também, ele é explicado de outro jeito lá. O que acontece é o seguinte, resumidamente, você tem uma plantação de batatas e você tem duas tribos que vivem ao lado dessa plantação. Só que, hipoteticamente, Quincas Borba cria uma situação de que
só uma das tribos vão poder ficar com a plantação de batatas. A divisão entre a plantação seria impossível, porque na cabeça dele, se você dividir, não ia dar para todo mundo e muita gente ia morrer de fome. Então, uma das tribos ia ter que se apossar da plantação. Como é que eles fazem isso? Eles começam a guerrear entre si. E aí, a tribo vencedora leva a plantação de batatas. Daí vem a frase famosa, ao vencedor as batatas. E o Machado quer dizer com isso que o Machado não, o Quincas Borba quis dizer com isso que a guerra seria a justificativa para a paz. É uma coisa totalmente incoerente do nosso ponto de vista ético, mas o que ele quis dizer a guerra era justificada, no caso da briga entre as duas tribos, porque o futuro disso vai ser a paz com uma das tribos recebendo as batatas no fim das contas, entendeu? É uma coisa meio incoerente, mas ele cria essa situação hipotética. É mais ou menos isso, né? Sim, e é uma situação hipotética que justifica as pessoas serem egoístas. Então, olha, tudo bem você ser egoísta, porque daí você vai ser o vencedor e você vai merecer as batatas. Então, assim, ele tá falando que o Brás Cubas, ele teve tudo isso que ele teve na vida, mas é porque ele mereceu. É basicamente isso que tá falando essa filosofia, entendeu? Vejam como ela é distorcida, o quanto ela justifica as ações egoístas e totalmente sem noção do Brás Cubas, né? Então, assim, eu acho bem natural que o Brás Cubas tenha se tornado adepto disso, né? O Machado criou isso tudo para dizer para a gente, olha como as filosofias muitas vezes se perdem nos fins e ignoram os meios para que isso ocorra. Meio que, por mais que seja ilícito, antiético, imoral, o mais forte sempre vai sobressair. Então, a guerra poderia justificar, hipoteticamente, todas essas conquistas, porque em nome dela que você tem a paz depois. É uma coisa totalmente incoerente para a gente, mas que o Machado quis jogar para nos provar, mais uma vez, a nossa idiotice de ficar brigando entre um país e outro, entre... Enfim, e reparem, quando ele fala isso na época que a Europa estava vivendo a Belle Époque. A Europa estava surtando nessas teorias, se achando que a tecnologia, que essas ciências que eles chamavam, né, de filosofias sociais, não sei o que, e para eles isso estava bombando e estava justificando as guerras, as corridas armamentistas e depois justificou a Primeira Guerra Mundial. Exatamente, justificou a divisão da África. Justificou a divisão da Ásia também, então assim, toda a exploração dos outros continentes e tal, então ele estava denunciando isso nessa época, gente, olha só como ele tá precoce na coisa. Exatamente, Machado toca na ferida antes de todo mundo, entendeu? E ele prenuncia que vai dar merda, só que ninguém escuta ele, né? Pra variar. Rafael disse, a história de Brás Cubas me lembra de Macunaíma, de ser um herói sem caráter e não ter feito nada na vida. Isso tem a ver com o modernismo que o Machado prevê? Olha, tem a ver um pouco, porque depois no modernismo esse tipo de herói fica mais normal, mas ele já existia antes, ele começou a existir mais assim no realismo, né, Márcio? Porque a gente tem memórias do Sargento de Milícias também. Exato, a memória do Sargento de Milícias é um pouco complicado, porque a gente coloca ele no romantismo, mas ele tem muita coisa de realismo. Sim. Principalmente o fato de ter um personagem que a gente chama de personagem pitoresco, né? Sim. Que é um personagem como um anti-herói, né? Que mais tarde virão Brás Cubas, virão Macunaíma, virão outros exemplos. Mas o Leonardo Pataca, ele meio que prenuncia toda essa índole que se constrói em busca da narração do caráter brasileiro, entendeu? Mas assim, você pode achar um vínculo entre Leonardo Pataca, entre Brás Cubas, entre Macunaíma, entre outros anti-heróis da literatura brasileira, que se combinam para te dizer que o caráter brasileiro muitas vezes foi visto como algo totalmente voltado a se dar bem às custas de pouco esforço. O que não é muito condizente, porque a gente sabe que a maioria do povo brasileiro batalha para conseguir muito pouco, né? Batalha muito para conseguir muito pouco. Mas era uma coisa que se tinha. O mundo via o Brasil dessa forma, e
se Brás Cubas é assim porque a sociedade assim o era, Macunaíma vai ser assim para tentar te mostrar que a sociedade não pode continuar assim. O Brasil é muito mais rico do que isso para ser visto dessa forma. Mais ou menos por aí. Mas tem sim uma relação com essa previsão do Machado, a gente pode estabelecer sim. Até com o Manuel Antônio de Almeida e o Memórias de um Sargento de Milícias, que a Larissa deve ter comentado. Inclusive, esse paralelismo que a gente está fazendo aqui é bastante interessante, assim, se vocês forem pensar em quem são esses anti-heróis. Então, o Leonardo, ele é uma pessoa de classe média baixa, mas, assim, vocês percebem que o Brás Cubas, ele é muito menos pitoresco, porque ele representa, ele, apesar de ele ser um anti-herói, ele é muito mais fiel à nossa realidade, porque a gente sabe quem é a elite brasileira. Então a gente sabe que as pessoas são muito mais parecidas com o Brás Cubas do que a classe média baixa é parecida com o Leonardinho. O Brás Cubas, ele é o diferencial nesses três porque ele é o único da elite, da suposta elite. Porque o Leonardo é filho de imigrantes pobres e o Macunaíma é um índio. Sim. Então, ele foge um pouco, ele se destaca nessa construção do pitoresco, porque ele é parte da elite, né? Então é como se, para análise, ele valesse mais, né? Coisa que na realidade não, mas na teoria era possível que ele fosse mais importante do que os outros, entende? Pelo menos nessa concepção, assim. Sim, mas também revela uma concepção de como o Machado entende a construção das classes sociais do Brasil, né? Isso, então, isso como mesmo. a elite agir em relação ao resto da população, e sim, dá para você fazer esse paralelo. É como o Brás Cubas age em relação às pessoas com quem ele convive. É como a elite age entre si, é como ele retrata daquele jeito mesquinho, interesseiro, mas é também como a elite age com as outras pessoas das outras classes sociais. Então, eu acho que por mais que ele seja um anti-herói igual o Macunaíma e o Leonardinho, ele não é isso que eu falei, né? Eu já falei. Não é tão pitoresco, não é tão, assim, caricatura igual os outros. A Erika tá mandando aqui, muitas entrelinhas, com certeza é um livro que você precisa ler muitas vezes. Essa obra reflete uma ideia que prevalece até hoje na nossa sociedade, que o brasileiro é um tanto folgado, quer sempre tirar vantagem em todas as classes. Isso é verdade, justamente o que é feito nesses anti-heróis que se constroem na literatura, ainda que para criticar esse nosso modo, essa concepção é uma concepção de como o mundo nos vê muitas vezes, né? Como a Europa da época de Machado de Assis nos via, né? Sim, eu acho que dá para entrar em muitas questões sobre isso. Então, sim. Porque no Brasil a gente historicamente vê trabalho como uma coisa ruim. Por questões que a gente sabe quais são, né? A gente sabe quem trabalhava no Brasil, na época que o Machado de Assis estava escrevendo o livro. Quem trabalhava no Brasil eram os escravos. Então, se você trabalhava, você era visto como uma pessoa de baixa classe, porque quem trabalhava eram os escravos. Isso é horrível, mas é isso que é o Brasil. Exato, então, o trabalho eu acho que por mais visto... Eu acho que isso era muito mais evidente na época dele, apesar de que a gente ainda tem muito essa concepção. Eu acho que... Espero que isso mude. Porque a gente sabe o quanto os brasileiros trabalham nesse país, né? Mas, enfim. Exatamente, Mas nessa época de Machado, o trabalho era visto como algo ao contrário da dignificação, né? Sim. Que é uma coisa bem ao contrário do que acontecia na Europa, né? Que eles viam o trabalho como... o trabalho dignifica o homem. É coisa horrível. Nas concepções de calvinismo. Mas enfim. É isso, gente. Vocês teriam mais alguma contribuição? Eu gostei que vocês falaram bastante, gostei muito da presença, já agradeço de antemão, espero todos vocês e outros colegas de vocês para as nossas próximas reuniões. A Erika está dizendo, estigmatiza a nossa sociedade, mesmo sem ser o intuito. Exatamente. Talvez precisamos de mais obras e mais escritores. Com certeza, Sim. gente. E mais leitores também a gente precisa, eu acho. Exatamente. Eu acho que é um trabalho constante, a gente incentivar a leitura dessas coisas. Com certeza.
Também como recado final, aquela ideia que, antes da Tereza falar sobre o humanitismo, eu queria comentar sobre a nossa ideia dos próximos debates, fazer sobre contos. A gente está querendo dar uma frequência maior nesses debates, porque a gente tem visto que a monitoria não tem sido tão motivante para vocês, e a gente queria, a monitoria, eu digo assim, para resolver os exercícios e tal, e a gente queria usar esse tempo da maneira mais proveitosa possível para vocês, de modo que a gente conversou entre os professores e estamos nos organizando para fazer mais encontros desse tipo de debate de obras, porque vocês vão ganhando uma certa bagagem cultural, uma certa bagagem literária para poder resolver questões, para poder usar na redação, e também a gente consegue ver mais coisas. Então, a gente está planejando para seguir com essa programação, não sei se semanalmente ou quinzenalmente, mas com o máximo de frequência possível, para a gente poder ver contos. Então, a gente vai ver, possivelmente no próximo, a gente vai ver 1 ou 2 contos de Machado, depois a gente vai entrar já com alguma coisa de poesia, eu vou separar alguma coisa da poesia simbolista para a gente ver, e logo depois, quando entrar em modernismo, vai ser uma festa muito grande, porque tem muito autor e muita obra, e Sim. não sei se vocês perceberam, é a nossa escola predileta, né? Pelo menos a minha. Então... Eu não sei se eu digo mesmo, porque Machado é o rei do meu coração, é difícil. Então, a Tereza é muito ligada no Machado, então é um privilégio tê-la aqui falando Mas com eu a gosto de gente. Ela vários outros estudou. também, gente. Eu vou ser bem falante nas próximas também. Me aguarde. Ela ama a Mário de Andrade, então vai ser ótimo quando a gente for ver Macunaíma, alguma coisa do tipo. Também quando entrar em João Guimarães Rosa, Clarice Nossa, Clarice Lispector. Lispector. Então, aí a ideia é que a gente siga com isso. Já aproveitando para convidar todos vocês e que vocês convidem os seus colegas para que a gente aumente esse nosso bate-papo o máximo possível, porque a gente está aqui para contribuir com vocês da melhor forma. Isso é uma coisa que a gente adora fazer. O debate sobre Iracema foi fabuloso, e esse aqui também foi muito bom, já agradecendo a participação de todo mundo, a paciência de ouvir a gente falar, né? E já deixando esse convite, então, a gente vai tentar fazer o máximo de coisa possível, porque agora que o Enem deu uma estendida no prazo, a gente está com o nosso calendário bem dentro e até um pouco folgado, para a gente poder trabalhar em contos, em livros, em poemas, e também futuramente fazer um trabalho para vocês, disponibilizando os livros obrigatórios da FUVEST, da Unicamp, da UFO, Sim, os que certo? vocês pedirem também. Isso, vocês podem pedir listas de outros vestibulares, não sei quais vocês prestam, a gente pode... Mandem pra gente no grupo lá com a gente Isso de mesmo. português, que vestibulares vocês vão prestar, pra gente ter certeza que a gente vai falar desses livros, dos autores que vão ser cobrados. Inclusive, deixa eu só comentar uma última coisa antes que eu esqueça. Porque, assim, a gente tá falando desses livros e é uma discussão muito legal. E essas coisas vocês podem usar em redação. Então, assim, podem usar de repertório. Eu usei muitas vezes de repertório no Enem. Exatamente, conta muito ponto, porque é um repertório... É um repertório muito rico. Os professores que estão corrigindo a sua redação veem com bons olhos quando você se fala de músicas, de pinturas, de livros. Até porque quem vai corrigir o texto de vocês provavelmente gosta desses textos que a gente está falando. Então, exatamente. Nossa, se você citar Machado de Assis, a corretora que fez letras, que está lá corrigindo, fala, nossa, citou esse livro, que legal. Então, é sempre bom ter o corretor do nosso lado. Sim, com certeza. Muito obrigado, gente, por todos os comentários de carinho aí com a gente. A gente se anima para continuar. Então, nos vemos nas próximas, certo? Já agradecendo aí a todo mundo. Eu vou também, daqui a pouco, parar aqui a gravação, mas, de qualquer forma, fica aí. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa contribuir nesses últimos minutos? Podem ficar à vontade. Sim. Gente, que fofos vocês. Obrigada. Meu Deus.
Ai, que bom que vocês gostaram. Eu tô muito feliz, realmente. A gente se preparou aqui para fazer o melhor para vocês, por mais que a gente se confunda em algumas partes aí. O importante é que valeu a pena para vocês e para a gente pode ter certeza que valeu muito mais ainda. Nos vemos nos próximos, hein? Esperamos vocês, porque na primeira reunião a gente só teve 4 alunos e dessa daí a gente chegou a 15, 16, pelo que eu vi aqui. Muito bom. O Juan tava, ele conversou bastante com a gente sobre Iracema. Nós xingamos bastante o José de Alencar. Foi, assim, revitalizante para a alma. E aí a gente se vê nos próximos, tá bom? Prometo que a gente vai preparar bastante coisa boa. A Larissa pediu desculpas de não poder estar aqui, mas disse que ela está se organizando para poder acompanhar a gente aqui também. Tá bom? Logo, logo ela volta. De coração ela está aqui, com certeza. Com certeza. A gente falou que a gente ia dar o nosso máximo para tentar suprir aí a falta dela, que a gente sabe que também tem muita coisa boa para passar. É isso, gente. Até a próxima. Obrigado mesmo. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre qualquer assunto, estamos disponíveis no WhatsApp para ajudar vocês. Tereza? É isso aí. Concordo totalmente. Vocês mandem dúvidas para a gente no grupo. Se ficarem com vergonha, pode mandar no privado. A gente está sempre disponível para tirar as dúvidas de vocês, de português, literatura. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade mesmo. Então é isso, gente. Eu não vou passar muito do horário, porque eu sei que vocês têm outros compromissos aí. Tá bom? Obrigado e até lá. Tchau, tchau. Tchau.